Salve, salve, nação rubro-negra! Olá você! Está no ar o Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. O negócio foi fechado nessa quinta. O Flamengo chega a acordo e vende mais uma joia da base. Caixa Econômica Federal espera aval de Lula para finalizar estudos sobre a viabilidade do estádio do Flamengo. Pedro não merece isso, já é absurdo. Sampaoli apronta mais uma com camisa 9 no Flamengo. Está decidido, São Paulo só fica até o final da temporada e o Flamengo já tem um técnico substituto escolhido. Pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava. De La Cruz no Flamengo tem bomba de última hora que deixa a nação enlouquecida. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. A próxima semana do Flamengo será também de uma programação com treinos para o elenco e também de festa. O colunista Lauro Jardim divulgou nessa quinta-feira no jornal O Globo o convite para a festa de aniversário do Gabigol, programada para a semana que vem no Rio de Janeiro. O tema é O Poderoso Gabi e os trajes são de gala e black tie. A informação chamou a atenção e repercutiu bastante nas últimas horas nas redes sociais. O jornalista Thiago Asmar, o pilhado, foi uma das figuras a se posicionar de maneira mais dura. Soltou os verbos nas críticas para cima do camisa 10 e até mesmo para a equipe. Aspas, olha o convite do aniversário do Gabigol. O convite é o poderoso chefão, o Gabi, estilo black tie, gravatinha borboleta para os homens e para as mulheres vestido longo. Olha só, na boa, acabou o mundo. Um convite desse aí, o poderoso Gabi, é sacanagem. E olha que eu sou fã dele dentro de campo. Não dá, esbravejou pilhado durante o programa Bate Pronto na Jovem Pan Esportes. Até pouco tempo ele era o Lil Gabi, agora o poderoso Gabi. Vamos lá, se o Flamengo jogasse com a elegância que ele quer ter na festa dele, o Flamengo estava na semifinal da Libertadores, como o Fluminense está. E se o Flamengo jogasse de terno como ele quer na festinha dele de aniversário, o Flamengo iria estar na semifinal. Só que o Flamengo aparece agora jogando de chinelo, short furado e camisa rasgada, completou lá o Thiago Asmar. Nessa temporada, o camisa 10 não vive um grande momento e vem sendo muito cobrado pelos torcedores do Flamengo. O Gabigol chegou à marca de 20 gols em 2023, mas a maioria deles foram gols de pênaltis e o seu desempenho vem sendo bastante criticado pela nação, que anda na bronca com o cara. E vamos combinar com toda a razão, né não? Alguns torcedores flamenguistas não gostaram da notícia, tendo em vista os últimos resultados do time e o desempenho bem abaixo da crítica do aniversariante, que vem sendo tão contestado que muitos flamenguistas pedem que ele vá para o banco de reservas para a entrada do Pedro aí no seu lugar no time titular. Aí um internauta engraçado postou em seu Twitter, jogar que é bom nada. Um gatinho em campo, um leão fora dele para farrear, ele é nota 10. Te cuida, poderoso Gabi, a coisa tá feia pro teu lado, meu filho. Manchete, salário de 1,5 milhão pode deixar o Flamengo em dezembro para jogar em rival. Ídolo da nação é sondado por gigante da Série A. O Clube da Gávea pensa numa reformulação em seu elenco e estuda o que fazer com jogadores em final de contrato, como são os casos de 2 jogadores históricos do Flamengo, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. O Flamengo ainda não definiu se vai renovar com os 2 jogadores e, com isso, surgem muitos interessados na dupla. Antes foi noticiado o desejo do São Paulo em contar com Everton Ribeiro e agora foi a vez do Grêmio manifestar interesse em contar com o nosso querido Bruno Henrique a partir de 2024. A informação é do jornal 0 Hora de Porto Alegre. Com a saída certa de Luís Soares no fim do ano, o atacante do Mengão vira a opção primeira do sul do país. De acordo com o portal, o Grêmio fez uma sondagem ao jogador e ouviu que a pedida salarial seria de R$1,5 milhão por mês, além de luvas altíssimas, porque o Bruno Henrique dá prioridade para prosseguir aí no Flamengo, mas a partir de julho ele ficou livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube.
Ele vai completar 33 anos em dezembro e a sua pedida salarial para o Grêmio fez com que as conversas esfriassem. O atacante sofreu uma grave lesão no ano passado e recentemente voltou a ser titular no Flamengo e já tem 5 gols marcados nessa temporada. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo vai mesmo renovar com o Bruno Henrique e com o Everton Ribeiro? Por que está demorando tanto? Coloca aí. Manchete: situação de Cebolinha vaza e dado preocupante chega à nação. O Cebolinha chegou ao Flamengo no meio do ano passado, vindo do Benfica de Portugal. O Flamengo pagou por ele uma grana preta, mais de 93 milhões de reais, e até agora passa longe de ser aquilo que os torcedores imaginavam dele. Como nem sequer saiu do banco de reservas no jogo contra o Curitiba, ele completou 4 partidas seguidas sem entrar em campo, sendo essa a maior sequência desde que ele chegou no Flamengo, algo preocupante para ele. Vale ressaltar que desde que o Sampaoli assumiu o comando do Flamengo, há pouco mais de 3 meses, o Cebolinha foi utilizado em 25 jogos, ficando de fora em 8 deles. Foi divulgado nessa semana, pela mídia esportiva, que o Sampaoli teve uma conversa reservada com ele e prometeu que ele está em seus planos para o resto da temporada, apesar da boa fase do Bruno Henrique. No sábado tem jogo contra o Internacional, vamos ver aí se o argentino vai cumprir a sua promessa. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que o Cebolinha deveria ter mais oportunidades no time titular do Flamengo? Coloca aí! Se você gosta do meu trabalho, se você gosta do meu canal e quer ver aí ele crescer, então não esquece, manda abraço agora no like, não custa nada, é de graça. E se você ainda não é inscrito, me dá essa moral, eu vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Valeu, muito obrigado. O Flamengo conseguiu negociar mais uma de suas joias e dessa vez acertou a venda do goleiro Cauã Santos, do Sub-20 para o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. O negócio foi fechado nessa quinta-feira. A equipe alemã vai pagar 1,6 milhão de euros, 8,4 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos. O Flamengo vai ficar com 30% sobre o atleta. Com isso, vai poder faturar em negociações futuras. A ideia é que o Cauã Santos seja utilizado no elenco profissional do Eintracht Frankfurt, que deve assinar um contrato com o jogador por 5 anos e chega como promessa no clube alemão. Vale destacar que o Eintracht Frankfurt não foi o único interessado no Cauã Santos. Antes dele, o Flamengo já tinha ouvido propostas da Europa, entre elas Ajax, Feyenoord Rotterdam, ambos da Holanda e o Braga de Portugal. Todos eles, inclusive, chegaram a enviar propostas ao Flamengo. O Cauã Santos ele chegou no Mengão em 2020 e era um dos destaques das categorias de base do clube. Além de despontar aí pelo clube, o goleiro de 20 anos acumula convocações para a Seleção Brasileira Sub-20, sendo inclusive convocado para a Copa do Mundo da categoria. Além disso, ele foi campeão sul-americano com o time de base da Seleção Brasileira. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que o Flamengo fez um bom negócio com a venda do Cauã Santos? Coloca aí! O Flamengo definiu o local de uma de suas próximas partidas no Brasileirão. A diretoria já pensa em alterar o jogo contra o Santos no dia 29 de outubro e, de acordo com o portal UOL, o Mengão já tem acordo verbal para a partida ser disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Segundo a informação do portal, resta apenas a assinatura do contrato para oficializar essa mudança. O Flamengo chegou a aventar a possibilidade de mandar seu jogo contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians. Mas, segundo informações, a diretoria do clube paulista não liberou o campo. Como os dois clubes tinham um bom relacionamento extracampo, essa negativa pegou todo mundo de surpresa. Porém, as equipes não vão se manifestar oficialmente sobre esse assunto. Acontece que a reportagem do jornal Lance foi atrás para saber aí dessas informações de bastidores para entender o motivo do Timão não ter liberado a arena para o Flamengo. E ficou constatado que a relação entre as diretorias não é mais a mesma igual a de 2019. A situação esfriou muito por conta das divergências antes da final da Copa do Brasil no ano passado. O principal motivo
foi o preço cobrado nos ingressos aos torcedores visitantes no Maracanã. Além disso, do ano passado para cá ocorreram algumas divergências de posicionamento entre as diretorias. Entre elas, as discussões da Libra, que é a Liga Brasileira de Futebol. O Flamengo lidera um movimento oposto aos interesses da maioria das equipes do coletivo e o Corinthians discorda, ainda que esteja tratando a situação com discrição. Meus amigos e minhas amigas, vou contar para vocês uma coisa sincera. Eu até que gostei dessa negativa do Corinthians, porque aí a nossa diretoria toma jeito e parte de uma vez por todas para a construção do nosso tão sonhado estádio. Vamos combinar? É uma situação muito, mas muito constrangedora essa do Flamengo ficar aí mendigando um estádio para jogar. É inadmissível que um clube do tamanho e da potência financeira do Flamengo ainda não tenha um estádio para chamar de seu. Lamentável. Manchete, está decidido, Sampaoli só fica até o final dessa temporada e Flamengo já tem técnico substituto escolhido. O Flamengo tomou uma decisão para a próxima temporada e mesmo que seja campeão da Copa do Brasil, o Sampaoli não vai mais continuar no comando do clube. A diretoria, inclusive, já tem um novo alvo para o cargo de treinador do Flamengo. A irregularidade nas atuações e os conflitos internos foram decisivos para a saída do argentino. O Flamengo vai esperar a próxima temporada para demiti-lo, pois a sua multa rescisória vai diminuir consideravelmente. As informações do portal Flaweb dão conta de que Tite seria o nome de maior aprovação interna no Flamengo. O treinador tinha o sonho de comandar um clube europeu depois da Copa do Mundo, mas como não teve nenhuma proposta, agora já está disposto a dirigir uma equipe brasileira. O Tite tem um perfil oposto ao do Sampaoli. Ele é conciliador e costuma ter um ótimo relacionamento com os jogadores nos clubes por onde passa. E na visão da diretoria do Flamengo, esse é o estilo necessário depois da passagem turbulenta do argentino pela Gávea. Aí eu pergunto, você concorda com a vinda do Tite para o Flamengo em 2024? Coloca aí! O Flamengo recentemente entrou em contato com os empresários do atacante Bernard, ex-Atlético Mineiro e seleção brasileira. O jogador de 30 anos defende atualmente o Panathinaikos da Grécia, onde ele tem contrato até julho de 2024. O prazo para contratações no Brasil fechou no começo de agosto, porém há uma brecha em relação aos atletas livres no mercado. Até 15 de setembro, a CBF libera os 20 clubes da Série A para que possam inscrever mais jogadores livres na lista da competição. A reportagem apurou que o Ponta não se opõe a um retorno ao Brasil, porém trata o Galo como a sua primeira opção, até pela identificação que ele tem com o clube. Entretanto, se o Atlético Mineiro não se interessar, o Bernard não se opõe a ouvir propostas de outros clubes no Brasil, como ocorreu nessa janela. O Palmeiras foi uma das equipes interessadas, assim como o Flamengo. Os salários do jogador na Grécia giram na casa de R$1,5 milhão por mês, algo factível dentro da folha salarial do Flamengo. O Bernardo ele foi campeão da Libertadores com o Atlético Mineiro em 2013 e defendeu a seleção brasileira. Jogou junto com o Neymar, Oscar, Hulk e companhia no Mundial de 2014. Aí eu te pergunto, você é a favor da vinda do Bernard para o Flamengo? Coloca aí! Manchete, Pedro não merece. Isso já é absurdo. Sampaoli apronta mais uma com o camisa 9 no Flamengo. Com a má fase do Gabigol, a expectativa era que o nosso querido Pedro se tornasse titular da posição, ou que ganhasse mais minutagens em campo. O centroavante acabou se tornando a terceira opção do ataque do Flamengo. Olha aí, vale destacar que contra o Grêmio e contra o Curitiba, o Bruno Henrique acabou ocupando o espaço do Gabigol quando ele foi substituído pelo Luiz Araújo. O Flamengo está numa semana de preparação para o jogo contra o Internacional amanhã, E o Sampaoli, ele promoveu aí alguns testes em meio às atividades no Ninho do Urubu. E dentre esses testes, um novo trio de ataque esteve presente em alguns minutos da atividade da última quarta-feira e animou bastante a nação. Bruno Henrique, Gabigol e Pedro.
Conforme a apuração da coluna do Fla, Sampaoli utilizou os 3 jogadores juntos em um pequeno período de tempo no treino dessa quarta-feira pela manhã e, dessa forma, o Bruno Henrique ficou ao lado da dupla Pedro, mais centralizado, e o Gabigol um pouco mais recuado pela direita. A formação do trio ainda não quer dizer que os 3 atacantes serão titulares no próximo jogo, e até porque eles estiveram juntos por pouco tempo e o argentino nunca começou uma partida com esse trio: Bruno Henrique, Gabigol e Pedro no time inicial. Além do treino dessa quinta-feira, resta apenas atividades de hoje, antes do jogo contra o Internacional, que vai acontecer amanhã às 18h30, horário de Brasília, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí eu te pergunto, você gostou desse trio de ataque Bruno Henrique, Pedro e Gabigol? Acha que pode dar liga? Coloca aí! Manchete pegou todo mundo de surpresa. Ninguém esperava. De La Cruz no Flamengo tem bomba de última hora que deixa a nação enlouquecida. Visando deixar a má fase e o momento conturbado para trás, a diretoria do Flamengo já vem monitorando o mercado e para a próxima temporada. O alvo principal já está definido. Trata-se do meio uruguaio Nicolás de La Cruz. De acordo com informações da jornalista Raíssa Simplício, a diretoria do Flamengo entrou em contato com o empresário do jogador e deixou claro o intuito de contratá-lo na próxima janela de transferências. O clube ainda enfatizou que uma nova proposta deve ser realizada em dezembro e vale destacar que a diretoria não tem a intenção de desistir da contratação do uruguaio, que inclusive recentemente recusou 2 propostas do mundo árabe para estar à disposição do Flamengo em 2024. Vale lembrar que ele tem 26 anos, 1,67 m de altura, é um meia central que também pode jogar de meia direita e meia esquerda, tem contrato com o River até 31/12/2025, já jogou 19 vezes pela seleção uruguaia e marcou 2 gols. E o seu passe está avaliado pelo Transfer Market em 11 milhões de euros. Aí eu pergunto, você acredita que o Flamengo ainda possa contratar o De La Cruz em 2024? Coloca aí! Manchete, essa aqui é boa. Caixa Econômica espera aval do presidente Lula para finalizar os estudos sobre a viabilidade do estádio do Flamengo. O Flamengo não desistiu de construir o seu estádio na região do Gasômetro, no centro aqui do Rio de Janeiro. Agora a Caixa Econômica Federal espera um posicionamento oficial do governo federal para finalizar o estudo do financiamento do projeto do Flamengo para dar início à sua construção. De acordo com o jornal O Globo, interlocutores da Caixa afirmam que existe uma série de estudos encaminhados sobre a construção do estádio. E em algumas dessas análises, o banco tem participação no financiamento, mas em outras não tem. O terreno da Caixa Econômica no Porto Maravilha, situado aqui na região do Gasômetro, a área portuária do Rio, tem estudos sobre o financiamento já iniciado em estado avançado. Em meio às pendências, a Prefeitura do Rio e a diretoria do Flamengo aguardam os levantamentos com os dados mais concretos para avançar na questão dessa construção. Ainda segundo o jornal O Globo, outras possibilidades seriam avaliadas, como a alienação do terreno com a participação da Caixa Econômica em renda de bilheteria, direitos de transmissão de jogos e até mesmo na venda de jogadores. A Prefeitura do Rio, inclusive, também poderia oferecer uma espécie de compensação à cessão do terreno para o Banco Federal. Enquanto as partes envolvidas no projeto não avançam, o Flamengo segue jogando e dividindo a administração no Maracanã com o Fluminense. Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aquele abraço para a galera que está sempre aqui comigo. Bora lá! Alô, meu amigo Wilson Antônio da Silva, aquele abração para você, meu querido. Alô, amigo João Batista Pinto, alô, flamenguistas de Cururupu, aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, amigo José Pereira, alô, torcida do Flamengo de Ji-Paraná e Rondônia, aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Rosalino, alô, moçada flamenguista aí de Cuiabá, no Mato Grosso, aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, amigo Jorge Santos da Silva, alô, flamenguistas de Itajuípe, na Bahia, aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo junto!
Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso com certeza vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!